Há 66 milhões de anos atrás, tudo estava fluindo bem nesse pequeno planeta chamado Terra. Esse é o maior réptil voador, chamado Quetzalcoatlus, que pesava mais de 160 kg e tinha 12 metros de envergadura. Esse animal era um pouco ousado, pois caçava os filhotes dos mais tenebrosos carnívoros da época, como o grande e monstruoso T-Rex, que podia atingir mais de 5 metros de altura e pesar mais de 7 toneladas. Esses animais, que estavam evoluindo há mais de 160 milhões de anos, seguiam seus instintos e sobreviviam normalmente nesse planeta especial. Porém, há mais de 166 milhões de anos atrás, uma desordem em um cinturão de asteroide entre Marte e Júpiter mudaria toda a história desses animais em evolução. Entre bilhões de asteroides desse cinturão, com 65 km de diâmetro, saiu de sua trajetória e foi em direção a outro asteroide, a 35 mil km por hora. O choque entre esses dois gigantes no cinturão de asteroides ocasionou em um evento na qual fez os dois grandes asteroides partir em milhões de fragmentos. Desses milhões de fragmentos, um em específico, com mais de 14 km de diâmetro, seguiu uma rota que mudaria toda a história do planeta Terra. Essa rocha, ocasionada da colisão dos dois grandes gigantes, que estava a 320 milhões de quilômetros da Terra, estava em direção do planeta Terra, e havia apenas uma coisa que poderia salvar a Terra do cataclisma que viria a acontecer: a Lua. A Lua, localizada a 384.403 km da Terra e conhecida por ser um escudo para o nosso planeta, dessa vez não conseguiu impedir a imensa destruição que estava por vir. 6 horas e meia antes do impacto, o asteroide passou pela Lua, mas sua força gravitacional não foi o suficiente para mudar a trajetória do grande vilão da história dos dinossauros. Dentro desse asteroide que vinha em direção ao planeta, que tinha sua composição composta por carbono, hidrogênio e oxigênio, tinha a composição necessária para a vida na Terra. Há milhões de anos, quando o planeta não era habitável, esses componentes bombardearam a Terra e tornaram possível a vida. Mas esse asteroide não tinha o mesmo destino. Seu destino era tirar vidas. Horas antes do cataclisma, os animais adormeciam durante a noite, e um deles em específico saiu para caçar, o Mesodima, um mamífero primitivo do tamanho de um gambá, que mais tarde sobreviveria e tornaria a vida na Terra possível nos dias atuais. Do outro lado do planeta, os alamossauros, seres com 20 metros de comprimento, 12 metros de altura e peso de 30 toneladas, não imaginavam quem estava prestes a fazer uma visita a eles. O asteroide de 2 trilhões de toneladas de rocha vinha em direção à Terra a uma velocidade de 64 mil km por hora, transformando-se em uma máquina de destruição ao entrar na atmosfera. Quando o asteroide entrou na atmosfera, a força do atrito transformou em uma bola de fogo intensa com 19.500 graus Celsius, que sobrevoou sobre o Oceano Atlântico rumo ao Golfo do México. Com uma velocidade de 72 mil km por hora, o asteroide cruzou o Oceano Atlântico em 2 minutos. O asteroide começa a se desintegrar e superaquece o ar em sua volta, transformando gases e destroços em plasmas incandescentes. Esse imenso asteroide se choca com a Terra nas águas rasas do Golfo do México, e a partir daí, vários eventos ocorrem para a extinção dos dinossauros. O asteroide cai a um ângulo de 30 graus em relação à superfície, e isso faz com que seu impacto seja irradiado ao norte do México. Seu brilho é tão intenso que a 800 km dali, a carne dos alamossauros ficam transparentes. O brilho os cega e eles sentem sua carne sendo derretida a uma temperatura de 315 graus. Uma força explosiva de milhões de megatons é gerada nas águas rasas do Oceano Atlântico, no Golfo do México. Se o asteroide tivesse caído nas profundezas dos oceanos, parte de sua força teria sido absorvida pelo mar, mas ele caiu em águas rasas, que evaporaram instantaneamente. Em segundos, o asteroide se funde ao planeta e lança areia e rocha para o espaço a 160 mil km por hora. 333 mil km cúbicos de crosta terrestre explodem. 2 minutos após o choque, tudo perto do impacto viram cinzas. Esse foi o início do cataclisma, mas ainda há mais por vir pela frente. Rochedos que foram lançados para o alto a uma velocidade supersônica, após subirem, fazem com que milhões de fragmentos sejam lançados sobre os dinossauros. Essa é a primeira onda após o impacto. A segunda onda não vem de cima, mas de baixo.
um terremoto de 11,1 graus na escala Richter abala o subsolo do planeta. Essa escala é 60 vezes mais poderosa que qualquer terremoto na história da humanidade. A terceira onda é a onda de choque, que se propaga pelo ar a uma velocidade superior ao do som, tão intensa que arranca a pele dos músculos dos dinossauros e os arremessa como se fossem papéis. Agora vem a quarta onda, que é a mais impactante sobre todo o globo. Após 7 minutos do impacto, 70 bilhões de toneladas de rocha e terra pulverizadas formam uma nuvem de poeira e vidro na atmosfera, conhecida como nuvem piroclástica, que se espalha a 16 mil km por hora e com 8 mil graus Celsius devasta tudo por onde passa. Queima florestas, secam águas e asfixiam dinossauros. 1% da força do asteroide que penetrou o solo gera uma onda chamada de onda sísmica, que faz todo o planeta Terra tremer. Animais pequenos como o mesódima, ao verem todo esse cataclismo ocorrendo, sentem o solo tremer e se escondem subterrâneos. Milhões de volts de eletricidade estática são carregados nas nuvens do planeta, criando uma enorme tempestade elétrica. 31 minutos após o impacto, centenas de espécies de dinossauros são erradicadas no hemisfério ocidental. A nuvem piroclástica faz com que a temperatura se eleve por todo o globo terrestre. Ao longo da América do Norte, o calor intenso da nuvem causa incêndios, despejando a pressão do ar e gerando um vácuo que suga chamas. A vegetação seca explode e o vale se transforma em uma fornalha de 980 graus Celsius. 2 horas após o cataclismo, o sistema climático é afetado pela densa nuvem de poeira que consome o planeta inteiro, deixando tudo escuro, pois a luz solar não consegue passar na camada espessa de poeiras e cinzas. Isso é chamado de inverno nuclear. Tsunamis ocorrem por causa dos impactos e dos tremores gerados no planeta, varrendo praias costeiras. A essa altura, milhares de espécies já foram extintas pelo cataclismo, mas há alguns sobreviventes. Aos que sobreviveram ainda há desafios pela frente: o alimento. Após todo esse desastre, os sobreviventes lutam por alimentos, que antes era abundante e agora é escasso. Esse foi um dos maiores motivos para extinguir os dinossauros, pois toda a vegetação foi destruída pelos eventos ocorridos. Toda a evolução dos dinossauros foi destruída em alguns meses por esse gigante asteroide. Porém, nem tudo está perdido. A partir das ruínas, a natureza se reergueu. Organismos simples como mofo e fungo deram origem a uma nova vegetação. Alguns peixes, répteis, aves marinhas e mamíferos sobreviveram. Uma espécie em específico conseguiu tirar vantagem desse cataclismo: os mamíferos. Agora, sem os dinossauros, esses seres tiveram espaço para se multiplicarem e evoluírem, dando origem a mais de 10 mil espécies em todo o planeta. Uma em especial que, após milhões de anos de evolução, caminha sobre 2 pernas: os seres humanos.